Bem, boa noite a todos. Eu quero parabenizar todos os formandos do Clube Oance, assim como todos os obreiros que participam desta obra. Que Deus continue dando mesmo a continuidade, a prosperidade, a perseverança nesta obra que é de Deus. Quem concorda diz amém. 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 Irmãos, eu gostaria de iniciar esta palestra aqui. Eu quero ler aqui Provérbios 22, 6. Por favor, na sua Bíblia, Provérbios 22, 6. É um texto bem conhecido. A parte A desse texto, Provérbio 22, 6, nos diz assim. Provérbio 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Mais uma vez. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Vamos ter uma breve oração. Senhor, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui nesta amada igreja, onde o Senhor, através do teu Espírito Santo, usando como instrumento homens de Deus, eu aprendi, Senhor, e cresci em maturidade. E hoje o Senhor tem me concedido a graça de compartilhar desta bendita palavra de Deus. Eu te peço, continua abençoando esta igreja, como o Senhor tem feito. Concede a graça da edificação, Pai, para que ela possa prosperar e ser instrumento teu para a divulgação da tua palavra e tornar Jesus Cristo conhecido de todas as pessoas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Muito bem, eu queria iniciar aqui a palestra fazendo uma observação. Hoje pela manhã eu mencionei que no barco que eu viajei para cá, teve um senhor que me abordou, eu digo até de maneira mal educada, porque eu estava evangelizando uma pessoa, e eu estava usando a camisa que foi fornecida na primeira conferência do Oance Região Norte. E ali estava escrito, era o tema, né, irmão? É o tema, assim, porque que crianças, adolescentes e jovens são importantes para Deus. É assim que estava escrito. E o Senhor chegou e disse, por favor, eu queria que o Senhor me dissesse por que só criança, porque só adolescente e jovens é importante para Deus. E as pessoas adultas? E as pessoas mais idosas? Onde é que fica? Não é importante para Deus? Foi assim que ele chegou. Então, eu expliquei a respeito do trabalho, da programação específica. Era um trabalho de treinamento, então envolvia somente um grupo. Deixei bastante claro para ele a respeito dessa situação. Dei alguns exemplos bíblicos, etc. Mas por que eu estou falando isso? Eu tenho mencionado muito acerca de criança, o trabalho Oance, que contempla esse grupo, né? Mas eu gostaria de mencionar aqui, especialmente para aqueles que nos visitam, eu quero dizer que você que não é criança, você que não é adolescente, você que não é jovem, você é importante para Deus. Você é muito importante, tanto quanto esses outros que eu acabei de citar.
Então, quero deixar isso bem claro, até porque eu vou enfatizar e colocar em relevo o criança, essa palavra criança, esse termo. Tá? Mas eu quero dizer que você é importante para Deus, a Bíblia deixa isso bastante claro. João 3,16, ali está escrito que o amor de Deus, ele tem alcance mundial. Deus amou o mundo, contempla toda a humanidade, não só é importante para Deus, como Deus, ele ama cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoa, para Deus não tem assim uma condição. Ele ama, independente da nacionalidade, do sexo, homem ou mulher, da classe social e da idade. Deus nos ama. Deus considera todos nós importantes, sim. Isso não podemos ter dúvida. Todos são importantes para Deus. Agora, novamente, eu quero ler Provérbios 22, 6. Até o final da mensagem, esse texto eu gostaria que tivesse fixado em cada mente. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu acredito, irmãos, que Deus, ele colocou na estrutura humana, eu diria, esse instinto natural, independente se a pessoa seja crente ou não. Eu creio que cada pai e cada mãe já tem essa predisposição para ensinar o seu pequenino. É uma tendência natural. É uma tendência natural, não tem como realmente escapar disso. É algo que já está realmente no ser humano. Deus inseriu isso na estrutura do ser humano. E eu acredito também, mesmo a pessoa não sendo crente em Jesus Cristo, não precisa ser crente, assim, naquilo que é uma questão racional, positiva, que nem um pai e nem uma mãe cria, ensina, educa o seu filho para ser um bandido, para ser um marginal, para ser uma pessoa má, uma pessoa que vai ser escravizado pela droga, pela bebida, e vai estar vivendo uma vida depravada. Eu acredito que, de uma maneira positiva, no ideal de um pai e de uma mãe, não deseja isso para o seu filho. Mas, infelizmente, apesar de todo o esforço de mãe e pai, infelizmente, alguns vão por esse lado. E não é questão de classe social. Não é questão de classe social. E uma verdade nós temos que ter com absoluta certeza. É um problema espiritual. Algumas pesquisas, elas classificam assim a qualidade dos pais em relação à educação dos seus filhos. Alguns pais são radicais. Tentam mesmo ali, de uma maneira muito radical, conduzir os seus filhos na linha. Mas isso provoca trauma, revolta. E outros são classificados como liberais, pelo fato de não ter muito tempo para os filhos, permitem que os filhos façam e tenham a liberdade para fazer o que querem. Vai vir problema, porque esse filho ele se tornará libertino. Ele não vai ter uma boa formação. Por quê? Porque não teve ali a estrutura do pai e da mãe para conduzi-lo. E tem aqueles que são equilibrados. Agora veja só, irmãos, mesmo que exista mesmo estas qualidades de pais, esses tipos de pais, realmente, infelizmente, muitos dos filhos acabam ingressando por caminhos tortuosos. Mas por quê? Porque o problema é espiritual. O problema é de natureza
espiritual. Mas eu quero dizer que Deus, Ele proveu esperança para isso. Deus providenciou uma maneira de resolver esse problema espiritual que assola a humanidade. Hoje, uma tendência muito grande, eu fico realmente abismado, jovens sendo recrutados por esse grupo chamado radical islâmico. Se dispõe aí mesmo, parece que não sei o que está realmente. Na realidade, são os valores que o mundo está projetando no meio da juventude, no meio das crianças, dos adolescentes, que já vai distorcendo mesmo a atitude, a conduta, até cooperando com aquilo que é uma natureza pecaminosa que todo ser humano tem, inclinado para o mal. Há uma tendência de se aprender a maldade de maneira natural, não precisa ensinar. Não precisa ensinar o mal. A criança, ela aprende naturalmente essas coisas. Mas quando eu falo de esperança que Deus proveu, eu estou falando de Jesus Cristo. Eu falo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas também reconheço que o mundo tem tentado abafar a figura de Cristo. Estamos nos aproximando do Natal. E o Natal tem uma representação, diria, simbólica do nascimento de Jesus Cristo. Mas qual é a figura preeminente? É o Papai Noel. Papai Noel que está em primeiro lugar, parece que é o que simboliza ali aquilo que foi criado de maneira simbólica. Mas é uma discrepância, porque se o aniversariante é Jesus Cristo, ele deve ser a estrela maior, que deve brilhar por ocasião aonde, eu diria, as igrejas cristãs, elas aproveitam essa oportunidade para promover a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, abafando um pouco do, digamos assim, da questão comercial, questão comercial. Não que não seja problema ganhar um presente, quem é que não gosta de ganhar presente? É importante um presentezinho, mas temos que equilibrar as coisas, senão distorce de tal maneira que, onde é que fica a figura de Jesus Cristo, o aniversariante? Onde é que fica? Aquele a qual Deus nos trouxe como a única esperança para resolver a questão espiritual. Portanto, irmãos, Deus mandou Cristo a este mundo. Não foi como um psicólogo, porque o problema não é psicológico, realmente. Para enfatizar, ele não veio como professor, porque não é educação. Ele não veio como estadista, porque não é um problema político. É um problema espiritual. Eu quero extrair daqui da Bíblia um texto, Mateus capítulo 1, versículo 21, onde identifica mesmo o propósito, até mesmo o nome que corresponde à pessoa de Cristo. Olha só, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Olha como está escrito no versículo 21. Diz assim, acerca de Cristo, narrando aqui o nascimento dele. Diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus foi enviado como Salvador. Ele foi enviado a este mundo como Salvador. Esse é um ponto principal. Todos precisam ter essa verdade muito fixada nas suas mentes, irmão. Nas nossas mentes isso tem que estar. É Jesus que promove uma transformação naquele que nele crê.
seja criança, seja adulto. Cada um tem o seu problema espiritual resolvido. O homem que vem a esse mundo, morto espiritualmente, recebe uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Alguém pode estar pensando, mas, pastor, qual é o caminho para conhecer o Senhor Jesus? O Senhor mencionou sobre ele. Qual é o caminho? A igreja, eu diria assim, é um instrumento de Deus para que o Senhor seja conhecido. Porque para conhecer Cristo é através da palavra. E a igreja é uma promotora da palavra de Deus. Isso é muito importante saber. Porque há uma denúncia na própria Bíblia que um outro evangelho seria pregado, poderia ser pregado. Então, é possível que denominações não estão anunciando o Salvador como deveria anunciar. Precisamos ter cuidado acerca disso. As novas do Evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. E eu diria com um acréscimo, Cristo morreu pelos pecados de todos aqueles que nele crê. Ele assume esta penalidade, esta punição que paira sobre o pecador. Mas, pastor, e a igreja Hebron, ela promove? Sim, eu creio que a igreja Hebron promove, porque eu mesmo fui contemplado em 2006, 2005, quando cheguei por aqui. Eu fui muito abençoado, porque é uma igreja que prega a palavra de Deus. Tanto nos seus cultos normais, como nas suas programações, escola dominical, o OANCE é promovido, a memorização das Escrituras. Isso é um destaque muito importante para aqueles que realmente estão no caminho certo para conhecer o Salvador, Jesus Cristo, aquele que realmente resolve o problema espiritual da humanidade. Irmãos, eu quero destacar aqui, por exemplo, para conhecer Cristo, um aluno do OANCE, ele pode, no seu manual, ele ali manipulando a sua Bíblia, ele pode ver assim, Romanos 3, 23. O que está escrito ali? Está escrito assim, todos pecaram. Todos, o que eu aprendo nesse versículo? Todos é todos. Ninguém fica de fora, todos é todos. Então, no todo, eu estou incluso. Então, isso quer dizer que eu sou o pecador. Opa, aprendi uma verdade aqui. Passeando um pouco mais a palavra de Deus no livro de Romanos, eu chego em Romanos 6, 23. E ali está escrito, o salário do pecado é a morte. Opa, morte não tem uma conotação boa. É uma coisa ruim, morte. Mas está dizendo, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Aprenda uma outra coisa, que o pecado traz consequência. E essa consequência chama-se a morte eterna. Só aí já me desperta o interesse. Só aí o Espírito Santo começa a atuar na vida e na mente desta pessoa, despertando um interesse para ir um pouco mais adiante. E eu já adiantei que a questão para resolver esse problema da punição do pecado que é a morte, Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, o Salvador. Um exemplo bastante prático aqui, não sei se Timóteo já no tempo dele tinha OANCE, mas menciona algo muito interessante. 2 Timóteo, na sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha como está escrito. 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo escreveu para esse pastor itinerante. Ele teve um passado, Timóteo.
E aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, acompanhe na sua Bíblia o que está escrito acerca do Timóteo. Diz assim, Paulo falando para ele: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, ó ansistas, e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas será que Timóteo aprendeu naturalmente? Pelo que diz a palavra de Deus, não, ele recebeu uma assistência. Porque diz aqui que desde a infância ele sabe as sagradas letras. Uma graça de Deus que podem, como diz aqui, torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Jesus Cristo. Quem está por trás deste doutrinamento da vida de Timóteo? Voltando para o capítulo 1 desse texto, vamos entrando aqui numa direção que eu gostaria que os irmãos não pudessem perder o fio da meada. Eu tenho aqui no capítulo 1, no versículo 4, o apóstolo Paulo falando nesses termos: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Eles eram amigos. Paulo era um pai espiritual. Versículo 5: pela recordação, pela lembrança, que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma fé que primeiramente habitou em quem? Em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Nós temos aqui 3 gerações que conheceram Cristo: a avó, a mãe, o filho ou o neto. Mas teve um início, alguém, como diz aqui Provérbio 22, 6, atendeu esse chamado, esta ordem: ensina a criança no caminho que deve andar. A avó ensinou a filha Eunice, e de repente Eunice, ou a própria avó, ensinaram o neto Timóteo. E teve ali uma sequência abençoada, 3 gerações conhecendo a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Timóteo conheceu as sagradas letras, a palavra de Deus. Irmãos, ensinar a criança no caminho que deve andar, nós podemos definir como uma ação preventiva pela alma desse pequenino. E a igreja, as famílias, precisam se mobilizar para, de uma maneira organizada, de uma maneira direcionada por Deus, criar métodos, meios, formas de ensinar as crianças. É bem verdade que essa responsabilidade deve começar no lar. Porque se a igreja não promove, porque tem igreja que não promove um ensinamento em massa para a criança. E se a igreja negligencia isso, não podemos ficar de braços cruzados. Vamos fazer em casa o trabalho. Mas se a igreja promove o trabalho com criança, amém. A criança é assistida tanto no lar, como também na igreja. Nesses 2 ambientes ele está bastante ali assessorado, assistido, sendo blindado mesmo pela palavra da verdade, porque haverá um tempo que essa criança vai se expor no mundo, onde os valores contrários à vontade de Deus estão prevalecendo sobre muitos.
prevalecendo sobre muitos irmãos. A imoralidade está impregnando a mente de adolescente, de criança, de jovem. Virtudes, coisas que Deus honra, que é o matrimônio, está sendo jogado no lixo. Porque Deus mantém a sua palavra. Aquilo que se refere ao sexo, Deus diz só depois do casamento. Pureza, se manter pura até o casamento, isso é um escárnio para o mundo, mas para Deus não. A palavra de Deus continua. 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 Isso é uma honra para Deus. Um jovem e uma jovem se guardar para o casamento. Mas o mundo não ensina isso. Mas se por acaso esse jovem ou essa jovem tiver uma estrutura do ensinamento, a palavra da verdade, vai combater as mentiras que o diabo tem semeado no mundo. Jesus já disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo vinha tentar o Senhor, e vinha tentar o Senhor, e o Senhor dizia, está escrito, diabo, está escrito, Satanás. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa defesa. A palavra de Deus é a defesa da criança, do adolescente e do jovem, do adulto e do idoso. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Nós aprendemos que há uma figura de um responsável aqui. Aqui no caso do Timóteo, a avó e a mãe. Olhando no Antigo Testamento, nós temos ali em Deuteronômio capítulo 6, é um texto que eu gostaria também que você pudesse apreciar na sua Bíblia. Nós temos ali no ministério de Moisés, Deus dando instrução acerca destas coisas, para que esses descendentes, estas crianças, recebam essa instrução da parte dos seus, assim, responsáveis. Então, eu tenho aqui em Deuteronômio, não é uma coisa, assim, de agora não, Deus, Ele, agindo mesmo de maneira preventiva, já aconselhou para que isso acontecesse, para que as futuras gerações sejam abençoadas. Então, capítulo 6, versículo 1 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus. Deuteronômio 6, 1. Olha só. Se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas a possuir. Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, olha só, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, até a terceira geração. Diz mais aqui, versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Irmãos, Deus me salvou com 33 anos. Eu não tive, assim dizendo, o privilégio de ensinar meu filho. Porque hoje eu aconselho, e hoje eu já penso que, se eu tivesse tido a oportunidade, já como crente, eu começaria a ensiná-lo na barriga da mãe. E muitos fazem isso. Canta para a criancinha que está sendo formada no ventre. Canta louvores a Deus. Fala a palavra de Deus. Bom,
Não deu com o meu filho nessa ocasião, mas eu vou ter a oportunidade dos meus netos, né? É lei, tem que cumprir, né? Não vou fazer isso na barriga da esposa dele, mas deixa nascer primeiro, né? Eu vou ter a oportunidade, porque contempla o avô aqui, porque diz, filho, e o filho do teu filho, e o filho do teu filho. Então, irmãos, não é novidade, mas aqui tem algo importante, porque para se ensinar é preciso saber, e aqui diz, versículo 6, ele diz assim, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Alguém que não sabe, digamos, matemática, vai ensinar para o filho, filho, quanto é 1 mais 1 é 3? Não, é 2. E qualquer pessoa, irmãos, que vem para Cristo, como Deus tem o interesse de usar essa pessoa para ser um divulgador da palavra, Ele capacitará para aprender, porque Ele tem planos. Essa pessoa tem filhos e filhas e netos, e ele será um instrumento em potencial para divulgar a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Irmãos, no ministério do Moisés, foi isso que aconteceu. Deus deu essa determinação, né? Deu a ordem foi dada, a responsabilidade assim foi recebida. A responsabilidade foi recebida. Então cabia mesmo a essa geração desse tempo promover esta palavra, tornar assim a palavra de Deus conhecida, ensinando para as futuras gerações. Mas o tempo passou e Moisés morreu. E entra em cena Josué. E Josué, de uma maneira fiel, continuou a exortar o povo a não somente obedecer a palavra de Deus, mas promover a palavra de Deus. Agora nós vamos para Juízes, por favor, na sua Bíblia, Juízes, no capítulo 2, Juízes capítulo 2, teus filhinhos também, tá, filha? Não é só do Rodrigo, não. Hoje eu desejaria ter tido 4, né? Mas tudo bem, seja feito. Olha só aqui, irmãos, no capítulo 2 de Josué, ou seja, de Juízes. Lendo aqui o contexto para ter o entendimento, a sequência, olha que coisa terrível se dar aqui. Versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo, olha só, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, olha só, que não conhecia o Senhor. Uma nova geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Olha a consequência. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Foi quebrado, irmãos, a aliança. Alguém negligenciou o ensinamento das Escrituras, e famílias vieram
sem o conhecimento de Deus. E aqui está dizendo que uma nova geração surgiu que não conhecia o Senhor. Irmãos, o meu sobrinho esteve visitando agora a cidade lá em Maués, um jovem, e ele estava almoçando conosco e estávamos ali procurando um momento para compartilhar a palavra de Deus. Sabia que ele não era crente. E ele ouviu, assim, falarmos acerca, convidando para a igreja, e, assim, com um ar de sorriso, ele disse assim: tio, tia, eu respeito vocês, naquilo que vocês estão me falando, eu respeito, mas eu quero dizer que eu não acredito que Deus existe. Meu irmão, isso, eu fiquei chocado naquela hora. Eu não acredito que Deus existe. Um pouco sem jeito. Depois nós fomos assistir um filme, Deus Não Está Morto, né? Depois dei uma literatura para ele, mas ele não conseguia. Coração endurecido. Agora veja só, irmãos. O pai dele frequentou a igreja, primeira igreja batista. Está lá o nome dele, listado no hall de membros. Só que o pai dele desviou dos caminhos de Deus. E ele trouxe geração a esse mundo. E não ensinou a palavra de Deus. E hoje, esse rapaz está pela misericórdia de Deus. Porque ele não acredita que Deus existe. E pensa que só ele? Não. Tem muitos dessa geração que não acreditam em Deus. Acreditam em muitas outras mentiras. Há aqueles que têm uma visão ou um conhecimento distorcido de Deus. Um Deus licencioso, um Deus que permite tudo, um Deus que, para eles, o pecado não vai ser prestado conta. São pessoas que blasfemam contra o nome de Deus. Tomam o santo nome de Deus em vão. Ah, Deus é amor. Mas Ele é justiça também. Ele vai julgar o pecado, irmãos. Quando não é uma situação, é essa outra situação distorcida. Não tem conhecimento do Deus Santo, Todo-Poderoso. Que um dia vai atuar como juiz, irmãos. Não tem recurso. Não tem recurso. O tempo em que deve haver uma reconciliação com esse Deus Todo-Poderoso, que odeia o pecado, mas ama o pecador, é agora nessa vida. Esse é o tempo de Deus. Amanhã nenhum de nós sabe se estaremos nesse mundo. Essa é uma verdade. Tanto a morte pode nos alcançar, como a volta de Cristo, que é um acontecimento que a Bíblia prevê. Que, eu digo assim, o povo de Deus é muito privilegiado, porque nós sabemos o término de tudo. Nós sabemos como tudo vai acabar. Nós sabemos, irmãos, Jesus voltará, levará a sua igreja, haverá grande tribulação, o anticristo se levantará, haverá um grande morticínio, juízo de Deus nessa terra, haverá um tempo de tribulação. Depois de 7 anos, Jesus volta para buscar, ou seja, para reinar nesse mundo. Nesse tempo de reinado milenar, Satanás será preso. Mas depois de 1000 anos, ele é solto. Ele influencia as pessoas que não abraçaram a fé no Salvador. Haverá uma grande peleja. Mas Deus derrotará tanto o exército de Satanás como o próprio Satanás. Haverá ali um grande julgamento. Até quem morreu sem Cristo vai ressurgir para receber a sua condenação. O tempo é hoje, meu irmão. Não tem amanhã. O tempo de Deus é hoje, povo de Deus. Nós que temos esse privilégio, vamos comunicar esta palavra. E vamos começar pelos pequeninos. Não podemos negligenciar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Hoje o mundo colhe aquilo que veio plantando.
Infelizmente, esta é a realidade, irmãos. Mas, como eu falei, nós temos a oportunidade de ter uma ação mesmo preventiva, até mesmo corretiva, porque quem está mesmo já na perdição, uma vez que recebe a graça de Deus, a salvação, terminou o problema. Salvação preventiva para as próximas gerações. Ensina a criança no caminho que deve andar. Irmãos, na palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo deixa bastante claro o quanto as crianças são importantes para eles. Vocês concordam com isso? Ponto. Eu vou encerrar agora. Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E diz assim o texto da palavra de Deus em Marcos capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe trouxeram a Cristo algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Há uma responsabilidade, irmãos, uma responsabilidade sobre a vida das crianças. Porque aqui diz, então lhe trouxeram, alguém trouxe essas crianças até Cristo. Não vieram só. Alguém as trouxe, provavelmente os seus responsáveis, para que o Senhor pudesse impor a mão e abençoar. Mas aqui se apresenta um problema, um impedimento, mas que Jesus demonstrou aqui uma indignação quando as crianças são impedidas de vir a Ele. Declara uma verdade e depois chama as crianças, põe nos braços, impõe a mão e abençoa. Nós temos aqui uma lição preciosa. É muito importante que as crianças estejam convivendo, irmãos, num lar cristão. É muito importante. Os pais precisam, eu diria, repensar nessa questão daquilo que a Bíblia assim declara como uma responsabilidade para com os pequeninos. A igreja é um refúgio, a igreja também tem essa responsabilidade. O Culioance, como outros trabalhos da igreja, abraçam essa causa, né? A igreja é um refúgio mesmo para a criança, é uma comunidade de pessoas que creem no mesmo Salvador. E nós precisamos ter mesmo esse empenho para que o Senhor abençoe os pequeninos, uma responsabilidade que está sobre eu e cada um daqueles que conhecem a verdade. Não podemos negligenciar. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém?